Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lunai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do meu processo de criação de monster design. E eu vou modelar um monstro para o jogo que eu estou trabalhando. E também eu vou falar um pouquinho sobre o jogo. E é isso. Eu também vou falar um pouco sobre o processo criativo no geral e dar algumas dicas para vocês também sobre processo criativo, modelagem, monster design e etc. A minha franja tá muito grande, tá me irritando demais. Bom, hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Eu não vou começar no Blockbench, eu vou começar no Clip Studio primeiro. Então aqui tá nosso papel em branco. E esse monstro em questão, eu vou fazer um rascunho bem simples e mostrar pra vocês como eu faço o design deles quando eu preciso de uma referência. Eu uso esse brush que imita, na verdade ele imita a caneta esferográfica, que eu acho ele perfeito. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Olha como ele tem uma textura interessante. Como eu passei muitos anos desenhando apenas no tradicional, eu acho que eu me acostumei com várias texturas diferentes que eu conseguia fazer, e no digital eu sempre acabo buscando alguma coisa que se aproxime do tradicional também, então esse brush pra mim é perfeito. Eu tava pensando em fazer um monstro que o que a gente quer fazer é um monstro que tenha garras no lugar da mão. Não é bem garras, é algo parecido com inseto. E quando eu tô fazendo um rascunho assim, gente, eu faço tudo bem rabiscado mesmo. Eu tava pensando em fazer um monstro que ele tivesse duas cabeças, mas que as cabeças fossem grudadas. Algo meio assim. Que ele fosse bem irregular. E aí, como funciona o meu processo criativo? Eu tive uma ideia, eu fiz o desenho mais clichê possível. A primeira coisa que apareceu na minha cabeça, eu vou lá e desenho. Então, como eu faço pra transformar essa coisa super genérica em algo que seja diferente, que seja mais criativo? Eu uso a técnica do e se? Porque já me perguntaram algumas vezes, tipo, como você consegue ter ideias criativas para fazer suas coisas? Já perguntaram se eu uso drogas. E eu digo que não, gente. Eu sou alérgica e asmática demais para usar qualquer substância. O que eu faço é me perguntar, e se? Então vou mostrar como que é isso. Por exemplo, aqui eu já fiz aqui eita, quase derrubei tudo. Fiz aqui o monstrinho, né? E aí eu vou pensar, e se, vamos supor, e se ele não fosse com essa estrutura tão humana no corpo? O tronco fosse maior que as pernas. Então eu vou lá e dou uma diminuída nas pernas pra ver se fica legal. Gostei, até. Ele tivesse também, sei lá, canos nas costas. Então eu vou lá e vou adicionando coisas. E se na verdade ele não tivesse só canos nas costas, mas ele não tivesse essas duas cabeças dessa maneira? Ele tivesse esse corpo, mas a cabeça dele fosse aqui no peito. E se na verdade não só a cabeça dele fosse no peito, mas se a cabeça dele, além de ser no peito, fosse uma cabeça que só tivesse em olhos? Ou melhor, que essa cabeça fosse bem pequena no meio do peito dele. Algo que se parecesse com uma máscara, que fosse pra fora do peito. Eu ainda não me decidi se eu gostei mais das pernas compridas ou das pernas curtas. Bom, eu fiz aqui o rascunho meio de qualquer jeito e eu acho que eu fiquei contente com esse formato. Vamos fazer também ele de ladinho. Nossa, eu esqueci de falar o nome do brush, caso vocês queiram. Vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês baixarem, caso vocês usem o Clip Studio, que é esse brush aqui. Vou fazer ele de lado pra gente poder usar no Blockbench. Vou só ver aqui duas imagens. Eu não quis
fazer ele tão complexo e colorir ele já, porque eu vou colorir mais freestyle e vendo que texturas que eu quero dar mais a ele conforme eu vou modelando. Bom, aqui abri o Block Bench. Vou adicionar aqui ó, o projeto, nosso bonecão. E do outro lado vou adicionar outra referência dele de lado. Acho que dá pra seguir daqui. Como eu disse, eu tô modelando esse monstro para um jogo e eu vou falar um pouco sobre o jogo em questão que eu tô trabalhando. Bom, o nome do jogo é Vault e ele é um FPS onde você controla uma mãe alienígena acompanhada da filha pequena dela, onde você encontra segredos e habilidades especiais. E apesar de eu estar fazendo esses monstros que são bem grotescos, né? Ele é um jogo bastante bem humorado, inclusive você pode recuperar o HP da personagem, né, a saúde dela, consumindo esses monstros. Então ela come larvas e também come alguns monstros. E aí eu vou... minha garganta. Ai, eu tô com a garganta péssima, gente. Desculpa. Eu vou começar aqui com o nosso querido Cuboid, como sempre. Eu não vou me importar muito com o tamanho do monstro por enquanto, porque depois a gente consegue aumentar ele, diminuir do jeito que a gente quiser. Deixa eu dar uma centralizada aqui, que ele não tá centralizado. Opa! Ok. E aí, o que eu vou fazer pra fazer a modelagem? Eu não vou modelar ele desse jeito. Eu vou colocar aqui, ó, frame wrap. Eu não sei falar outras línguas. E aí a gente vai pegar aqui. E caramba, tá difícil o meu mouse, gente. Vou começar a modelar ele por cima. Acho que fica mais fácil. Espero que esteja dando. Caramba, gente, hoje minha dicção foi pro saco. Hoje nada tá bom. A dicção, a garganta. Ó, vamos pegar aqui os pontinhos. Eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer tanto. Modelar ele inteiro. Talvez só as pernas e os braços que eu vou fazer separado. Mas o tronco eu vou fazer inteiro. E depois eu vou dividindo ele e separando certinho, botando nas pastas onde eu vou querer que se mova e etc. É infinitamente mais fácil a gente modelar quando temos referência, né, certinho assim. Então, se você também desenha, é interessante você fazer esse processo que eu mostrei. Aqui a gente tem o nosso torso, né? É muito bom modelar personagens que não tenham pés, que eu acho extremamente difícil modelar pé e movimentar o pé também. Eu acho que é bem complexo. Agora para fazer o rosto, eu acho que vai estar o pescoço e aí vai estar o rostinho na frente, que eu quero que ele faça movimentos assim. E a história do jogo, como
conta sobre uma máquina que foi inventada para domesticar espécies alienígenas que eles acreditam serem selvagens, e a espécie da Vault é uma das mais visadas para passar por esse experimento, e a sua missão como jogador é encontrar essa máquina, localizá-la e destruir. Só vou colocar a cabeça no lugar. Literalmente. E as principais influências que a gente teve para fazer esse jogo foram MDK, o jogo do Kiss, o Doom, também o Chasm, The Rift, acho que é assim que se pronuncia, né? O Turok, D&D e teorias da conspiração reptilianas. Então vocês vão ver bastante influência do MDK, principalmente. Eu acho que isso ficou bem forte, principalmente quando eu fiz os primeiros monstros, e também alguns cenários que tem uma atmosfera bem MDK, né? E eu, como monster designer do jogo, particularmente eu também me inspirei muito naquele jogo antigo que se chamava Hacken, eu acho. Que é um jogo de 99, eu acho. Nossa, é igualzinho o Maku. Eu não sei se eu coloco partes metálicas na pele dele também, como alguns elementos, algumas chapas de metal ou coisas do tipo. Talvez eu coloque. E aí, gente, pra dar certinho no Godot na hora que a gente colocar no jogo, a parte da animação do personagem, ela sempre vai ter que seguir uma regra, que sempre vai ter os nomes das animações certinhas, com o loop escrito depois, porque quando a gente vai animar no Blockbench, a gente vai construir essa animação aqui,
E ele já tem aqui a função do loop. Mas pra ficar certinho lá no Godot, a gente tem que colocar aqui o tracinho e escrever loop para que ele dê o looping no Godot. Então aqui estão todas as animações. Aqui tá nosso amiguinho. Eu queria que ele ficasse parado de uma forma que ele ainda ficasse se movendo bastante. Bom, galera, ele ficou assim, ó, aqui ficou ele parado, ele nem tão parado assim, ele vai correr de forma maluca, aqui ele tomando dano, que é uma animação mais simples, de 2 frames só, ele atacando. Sobre a velocidade do ataque, quando a gente estiver programando o jogo, dá pra aumentar e diminuir e tal, porque eu acho que ficou um pouco lento, então eu vou aumentar no jogo, né? Aqui ele morrendo. Se eu aumentar aqui, ó. Por ele ser um monstro, eu não queria que ele tivesse movimentos tão regulares, tão certinho, retinho. Eu queria que ele tivesse movimentos mais irregulares e monstruosos mesmo. Uma coisa que fosse mais assustadora de você ver isso correndo pra cima de você. Que é como ele ficou no jogo. Olha meu filho correndo, olha como ele corre alegre. E ele ataca você de longe e consegue atingir o jogador mesmo a longa distância quando ele mexe as garras. E como deu pra perceber, eu também modifiquei um pouco a cor dele, né? Eu deixei ele mais amarelado. Então é isso o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por estar aqui mais uma semana. E não esquece de colocar o nosso jogo na wishlist. E também dar o like e compartilhar o meu vídeo com seus amigos e a sua família. Manda no grupo da família, fala assim, olha que coisa maluca, que coisa esquisita. Pode ser também, não me importo. Então até a próxima, gente. Tchau!